O meu querido e amado professor Hélio Couto sempre dizia nas palestras que o que nos causa os maiores problemas é a nossa visão romântica da vida. Então, quando eu resolvi criar esse canal, era a frase que mais vinha na minha mente: a visão romântica da vida. Olá, eu sou a Ellen. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal A Soberana e o propósito deste canal é desconstruir a sua visão romântica da vida. Então fica aí que hoje tem mais conteúdo novo que você escuta poucos aí nos outros canais. Pessoal, o professor Hélio Couto sempre falava a visão romântica da vida. E eu sou aluna de HC, que é o professor Hélio Couto. Minha transformação é a maior parte responsável o trabalho dele, né? E o que acontece? O universo, ele tem leis. Por que eu falo universo? Porque na minha perspectiva nós não estamos sozinhos, então não existe só o nosso mundo, só o nosso planeta que é habitado, enfim. Então as leis, elas são cósmicas. O que é uma lei cósmica? A lei cósmica, ela quer dizer que é algo muito acima de nós. Não é planetário, não é universal, é cósmico. Então, olha quanto que isso está acima de nós, para que tudo tenha uma ordem. Em tudo tem uma ordem já pré-estabelecida. Uma lei que faz tudo funcionar. Então, nem tudo que acontece é sobre você. Nem tudo que acontece é para te atingir ou para te beneficiar. Às vezes, as coisas acontecem simplesmente porque tem que acontecer. E quando fala assim, tudo tem um propósito. Por que o propósito? Somos nós que escolhemos. Então, se uma coisa aconteceu e tem uma lição, tem um proveito que você pode tirar dali, você deve fazer. Agora, se acontecer uma coisa catastrófica, né? É visão romântica da vida ficar tentando achar o lado bom de uma coisa que é só ruim. Existem coisas que são só ruins e ponto, acabou, tá? Então, não fique romantizando problemas, dor, sofrimento, traição, roubo, violência, abuso, desrespeito. Não romantize nada disso. Mas, se é possível tirar um aprendizado da situação, tire esse aprendizado e aquela coisa vai fazer parte agora de um propósito, porque ela te ajudou a evoluir. Não, a coisa não te ajudou a evoluir. Quem ajudou você a evoluir foi você mesmo, porque você ressignificou aquele fato e encontrou um lado positivo naquele acontecimento. Mas, quando se trata de problemas emocionais, problemas psicossomáticos, depressão, ansiedade e etc., gente, é preciso que você entenda sobre espiritualidade. Por isso que no meu canal, o propósito é desconstruir a sua visão romântica da vida, é para você parar de achar que tem um Deus selecionando tudinho para você, que é azar, que é sorte, que é o diabo do rabo espinhoso que está fazendo coisas para você. Existe o bem e existe o mal. Sempre vai existir as duas energias opostas. O yin e yang, a luz e as trevas, o bem e o mal, tá? Mas existem coisas que nós padecemos, nós sofremos consequências porque nós não conhecemos as leis. E o professor Hélio Couto também dá sempre um exemplo que ele fala assim, se você não tira a carteira, não entende ali como, não sabe como dirigir, eu não sei dirigir. Então, se você não entende as placas, não sabe o que é contramão, você pega um carro e entra na contramão e você bate em alguém, bate no muro de alguém, atropela alguém, bate no outro carro, não importa o que aconteça, um acidente, provavelmente vai acontecer se você está entrando na contramão. E aí chega um policial, um guarda de trânsito, quem foi e te aborda. Você vai sofrer todas as devidas consequências, ok? No universo também é assim. Assim como se você pega um carro, entra na contramão
E se alguém te abordar, uma autoridade, um policial te abordar, ele não vai aceitar a sua justificativa de eu não sabia que aqui era contramão, porque você tem obrigação de saber a partir do momento que você pegou um carro e resolveu dirigir, assim como é a tua obrigação saber o que é contramão e o que não é, onde você pode entrar, onde você não pode, na vida também. Só que isso não nos é ensinado desta forma, que é a realidade nua e crua. Nós aprendemos a realidade de forma romantizada, isso nos gera muito problema. Então, no universo tem leis. E não importa o quão bonitinho, queridinho, fofinho, bonzinho você seja, essas leis não vão mudar para você. Não importa quão queridinho de Deus você acha que você seja, essas leis não vão mudar para você. Assim como a lei da gravidade não muda para ninguém, não importa queridinho de quem que você seja. Não importa quanto dinheiro você tem na tua conta. E o universo também é assim. Gente, quando eu fui aprender isso, eu estava com 30 anos. E nesse tempo eu só fui somatizando o problema, esperando que Deus resolvesse, que Deus me curasse, que Deus fizesse, que o milagre acontecesse. Hoje eu não tenho mais religião. Um dia eu vou falar isso aqui no canal. Eu preciso de um vídeo só para isso. Mas, a partir do momento que eu entendi a minha responsabilidade diante da vida e que eu tinha que entender como o universo funciona para eu ter menos problemas, não sofrer as consequências de entrar na contramão aí da vida. Enquanto isso, eu estava somatizando o problema. A partir do momento que eu descobri, eu comecei a resolver, mas tinha uma bagunça para eu limpar. Me deu até desânimo. Estou sendo sincera, porque esse canal é para desconstruir sua visão romântica da vida. Então, eu não vou aqui colocar florzinha, coraçãozinho na realidade. Se você precisa de fato de um conteúdo assim, gente, esse canal não é para você, porque eu vou falar algumas coisas que são difíceis. Tá? Então, quando eu entendi isso, eu falei, que bagunça que eu vou ter que organizar agora. Quanto antes eu começar, melhor. E eu comecei imediatamente. Nessa jornada, algumas vezes eu parei. Eu desanimei. Porque eu era muito teimosa, muito orgulhosa, muito resistente. E eu não aceitava que aquilo tudo era minha responsabilidade. Eu queria responsabilizar alguém, só que isso não resolvia. A bagunça quem tinha que limpar era eu. A desordem quem tinha que organizar era eu. Os problemas quem tinha que resolver era eu. E o prejuízo quem tinha que arcar era eu. Prejuízo de tempo, financeiro, emocional, saúde. O corpo já debilitado de tanta somatização, eu estava extremamente fragilizada com depressão e eu tinha que resolver aquilo. Então, no universo, você não pode receber carta branca para fazer o que você quiser. Ninguém no plano espiritual, assim como no físico, ninguém vai te dar carta branca para você fazer o que você quiser e não ter consequência, porque você é bonitinho, você é queridinho de Deus. Ou de alguma divindade, sei lá das quantas. Você não tem carta branca. Vai chegar um boleto para você toda vez que as coisas derem certo ou derem errado. Vai chegar um boleto para você. Esse boleto vai gerar karma, que é dívida, ou gerar dharma, que é crédito. Crédito espiritual caindo na tua conta ou dívida espiritual caindo na tua conta. E você precisa desenvolver essa consciência. Então, as leis funcionam para todo mundo. Quando se trata de depressão, gente, a gente não sabe o que está fazendo, mas a responsabilidade depois vai ser nossa. Ellen, o que você está querendo dizer? Vamos pro conteúdo importante agora, então. Porque, gente, eu preciso preparar a mente para vocês. Para vocês escutarem. Senão, um monte né, no caso aí não é funil, é filtro. Um monte de filtros que tem aí, informação nem passa, vocês nem dão conta. Então, a mente é um terreno que precisa ser preparado para receber informação. Então, eu preciso introduzir. Posso chegar aqui, taca tudo e você sai daqui revoltado, cheio de bloqueio. E eu não vou estar ajudando ninguém, tá? Então, quando se trata de uma pessoa depressiva, o que acontece? Vamos partir do princípio da infância. Você está somatizando desde ali.
sentimento, pensamento, emoção, memórias de dor, sofrimento, rejeição, tristeza, abandono, abuso, desrespeito, exploração. Tudo isso está ali somatizando. Acontece, soma, acontece, soma, acontece. Somatização é isso. Vai acontecendo e vai guardando. É como se fosse uma coisa que está acumulando. O certo, gente, é a gente resolver isso. Ressignificando, mudando hábitos. Fazendo limpeza, que é eliminando esses pensamentos, esses sentimentos negativos, que é a ferramenta com a qual eu trabalho, que é a limpeza emocional, trabalhada em paralelo com o autoconhecimento. Não funciona, porque a limpeza emocional ela vai limpar o sentimento e a emoção que está te incomodando. Mas se você não tiver a consciência do que está gerando aquilo, você vai continuar com aquele problema. Então, você precisa ter a consciência, e eu trabalho isso através do autoconhecimento, e a limpeza emocional é uma técnica de comandos de afirmação que você vai fazer para poder aliviar esses sentimentos, esses pensamentos negativos, condicionamentos, né, que geram você a ter comportamentos que você não entende, que você não controla, etc. E aí, gente, nesse período era pra gente trabalhar isso, só que a gente não foi ensinado. Então, você vai somatizando e uma hora a conta chega. E você fala, eu não tenho que pagar esse boleto, porque eu não sabia, não é minha obrigação. Culpado é fulano, culpado é ciclano, culpado é Deus, porque eu busquei, no meu caso, eu culpava Deus, que eu falava minha vida toda na igreja, e eu buscava, eu orava, em todo lugar. E agora a culpa é minha? É eu que tenho que perdoar? Eu que tenho que ressignificar? Sou eu que tenho que limpar essa bagunça aqui? Sendo que eu sou vítima, as pessoas me fizeram sofrer, a vida me fez sofrer. Só que se eu conhecesse as leis espirituais, as leis cósmicas, e já soubesse como funciona o universo, eu não teria passado nada disso. E se tivesse passado, gente, o impacto é menor. O tempo que você passa no sofrimento, quando você tem conhecimento para te tirar dali, é muito menor. Porque você fica se você quiser. Agora, quando você não sabe, e não sabe que não sabe, você fica ali a vida toda. Então, quando você permite que pessoas te desrespeitem, que pessoas te humilhem, quando você permite ser usado, quando você permanece por opção ou não, porque na infância a gente não tem opção. Em ambientes que você é abusado, desrespeitado, isso vai somatizar e vai te adoecer. Então, por mais que a depressão não se trata de uma doença que é a tristeza em si, mas ela é uma tristeza que você não consegue sair daquele estado. Então, você começa ficando triste em curtos períodos, longos períodos, daqui a pouco você não consegue nem ficar feliz em momento nenhum, porque eu passava mal quando eu via coisas felizes na televisão. Porque eu estava viciada em cortisol. Quando você tem depressão, teu organismo está viciado em cortisol. Então, eu passava mal. E era muito difícil, gente, porque para você se curar, você precisa de felicidade. Você precisa de estado de prazer. Você precisa de dopamina, de serotonina. Então, o organismo rejeita. Eu tô falando aqui porque eu vivi. E quando eu começava a ler coisas positivas, ter pensamentos positivos, que eu comecei a trabalhar isso, que eu tinha pensamento negativo, visualização negativa o tempo todo, eu passava mal. Quando eu me visualizava feliz, alegre, eu passava mal, eu tinha vontade de vomitar. E eu tinha que voltar a ter pensamento negativo para estabelecer a ordem. E toda essa mudança, gente, é nossa responsabilidade. Quanto antes você entender isso, quanto antes você aceitar a realidade do jeito que ela é, aceitar as leis que estabelecem a ordem divina, material, não importa, aceitar que o universo é do jeito que é, esse mundo é do jeito que é, essa terceira dimensão é do jeito que é, e aprender a jogar esse jogo, você vai ter menos problema, você vai sofrer menos, e você vai sair do estado de depressão mais rápido. Mais rápido. Nós somos responsáveis por pessoas que nós nos relacionamos, quer queira, quer não. Né? Nós somos responsáveis pelas músicas que ouvimos, filmes e novelas que assistimos, conteúdo que a gente lê,
com como a gente gasta o nosso tempo, seja com pessoas ou qualquer outra coisa. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, nosso templo, nosso corpo mental, físico e espiritual. Nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós cultivamos sobre nós mesmos e sobre os outros, sobre o mundo, nossa visão de mundo. Nós somos responsáveis pelo aquilo que alimentamos o nosso corpo, que é a comida. Nós somos responsáveis por muitas coisas. E sobre isso, nós temos que governar. O canal A Soberana, ele fala de uma pessoa que aprendeu a governar a própria vida da melhor forma. Governar a mente, o coração, as emoções, o comportamento. E eu tô perfeita? Não, eu trabalho muita coisa, muitos aspectos em mim ainda que eu trabalho. A jornada é longa. Mas eu nunca parei. E eu já tenho bastante bagagem para compartilhar. Eu tenho um método que eu consigo ajudar as pessoas. E esse método eu não criei para ganhar dinheiro. Eu criei porque pessoas começaram a me pedir ajuda e eu não sabia como ajudar. Eu precisava organizar meus pensamentos, meu conhecimento. Eu criei esse método para atender os outros de graça. E virou uma ferramenta que ajuda pessoas e uma ferramenta de trabalho, de suporte para quem precisa. Mas você precisa fazer a tua parte. O que você não controla, paciência, a gente não controla as pessoas, o outro, a economia, o governo, o clima, a cotação do dólar, a inflação. A gente não controla. Mas o teu ambiente que é controlado, que é a tua casa, teu mundo, teu corpo, tua mente, teu relacionamento, você precisa controlar e fazer a tua parte. Então, a depressão, gente, ela somatiza, como eu falei, ela não é de fato a tristeza, mas a partir do momento que você fica longos períodos triste, não sai daquele estado, você vai desenvolver a depressão. Só que a origem, a causa, é sempre isso. É sempre o lixo que está acumulado. Quer seja sua responsabilidade, quer não. Só que se pessoas te prejudicaram, você precisa virar a chavinha de quê? Quem deixou fulano entrar na sua vida? Foi você. Eu sofri tanto em relacionamento e quando caiu a ficha eu falei, cara, quem deixou essas pessoas entrarem na minha vida? Quem deixou esses caras entrarem na minha vida? Fui eu. E a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Mesmo, gente, que 100% não seja tua responsabilidade, eu não trabalho com a palavra culpa, mas com a responsabilidade, porque a responsabilidade traz a consciência do que você pode transformar, que você está evoluindo e se desenvolvendo. A culpa não te agrega em nada. Então, quando a minha ficha caiu e eu assumi a minha responsabilidade por aquilo, eu entendi que 50% é meu. 50% é meu. 50% é coisas que eu não controlo. Então, você tem que assumir sua porcentagem de responsabilidade nas coisas que acontecem. Ressalvo, gente, ressalvo. Catástrofes, acidentes que não foi sua responsabilidade. Questão de abusos no geral, que não era tua responsabilidade, tá? Tô falando aqui, excluindo esses aspectos, para que você não se vitimize, não fique magoado, não fique chateado, tá? E eu vou me aprofundar nesses temas aos poucos. Eu não quero que meus vídeos sejam tão longos. E já está 19 minutos. E vai ter muito conteúdo aqui no canal. Não dá para trazer tudo de uma vez, gente. Não é enrolação, não é enchendo linguiça. Mas não dá para trazer tudo de uma vez, tá? Então, aos poucos, nós vamos nos aprofundando. Mas o que resolve isso? Mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, limpeza emocional, autoconhecimento, espiritualidade. É isso que vai te curar. É isso que vai te libertar da depressão. Um dia de cada vez. Todo dia fazendo o que está no teu alcance fazer. E depois eu vou trazendo dicas. Várias dicas aqui de como começar. Por enquanto eu estou trazendo muita introdução de conteúdo, que como eu falei, eu ainda estou me organizando. E a gente vai conseguir trazer o máximo aqui de conhecimento. Gente, eu recebo muito insight. Esse caderno aqui é insight. Qualquer coisa que eu estou fazendo, venha informação, pare e anota aqui.
E eu tô organizando para passar todo esse conhecimento aqui para vocês, mais minha experiência de vida e tudo mais, tá? Então fica aí no canal, se inscreve, curte o conteúdo para me ajudar, meu canal é novo, ativa o sininho para você receber notificações, se inscreve, curte esse conteúdo para você ajudar aqui o crescimento do canal, para que outras pessoas que estão precisando também tenham acesso a esse conteúdo, porque nada é por acaso, nada é por acaso, e a informação chega até quem precisa, só que aqui a gente precisa da ajuda dos demais, da ajuda do algoritmo, então ajuda esse canal e deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se ficou com uma dúvida, um tema que você gostaria de ouvir aqui nos vídeos e beijo, até a próxima.